Bem-vindas e bem-vindos a mais um Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. Cada semana um convidado diferente, e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio muito especial do Shopping Iguatemi. E hoje, para conversar aqui com a gente, tem uma convidada assim que especial, é muito pouco para ela. Eu tô querendo, desde a primeira temporada do Daria um Livro, ter ela aqui com a gente, e hoje eu consegui presencial, então é uma honra. Estamos com ninguém mais, ninguém menos do que Conceição Evaristo, que é um dos maiores nomes, principais nomes da literatura brasileira. Escreve romances, contos, poesia, ensaios, tem uma vasta produção, e também ela é super ativa nos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Seus contos vêm sendo estudados em várias universidades, os livros também já foram publicados em outros países. Foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti de 2015 com o livro de contos Olhos d'Água, que é maravilhoso. Conceição, muito obrigado por você ter topado participar dessa conversa com a gente. É uma honra para mim e para a Sofia ter você aqui com a gente. Bem-vinda. Eu que agradeço a deferência, acredito que nós vamos ter um bom momento de conversa, porque falar sobre livros, né, eu acho que é falar sobre a nossa sensibilidade, né, é falar sobre a nossa possibilidade de encontrar e de tocar a outra pessoa. É exatamente isso. E falando sobre livros, queria te perguntar, como é que começou a leitura na sua vida? Se é algo desde a infância, se é algo mais pra frente. Conta essa sua relação, não só da Conceição como escritora, que vai ser, acho que, a próxima pergunta, mas em primeiro lugar, Conceição como leitora. Quando começou isso? Olha, eu tenho falado e com bastante orgulho, e cada vez mais, na medida que a minha carreira, né, como escritora vai se expandindo. Então me dá muito prazer de voltar ao momento, né, quando começa a minha relação com o livro. Na verdade, a minha relação com o livro, ela começa de uma forma oralizada. Eu tenho dito, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. E na minha casa, tudo era história, né? Minha mãe contava muitas histórias, meu tio velhinho, meu outro tio, vizinhos. Qualquer fato do cotidiano virava história, porque era tão repetido, né? Principalmente os fatos hilários, né? Uma pessoa caía, desde que ela não se machucasse, você podia saber que aquilo virava história. E virava história assim no sentido, fulano caiu, quebrou a perna, ficou agonizando, teve de chamar o padre. Então sempre tinha aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E junto a essa falação toda, essa contação de histórias, normalmente dos acontecimentos do cotidiano, também muitas histórias dos nossos antepassados, o processo de escravização. Eu cresci escutando histórias sobre escravização. Ao mesmo tempo, o livro, o texto impresso chamava muita atenção. Minha mãe, ela acabou o processo dela de alfabetização quando os filhos entram na escola, ela vai acabando o processo, vai dando curso, né, ao processo de alfabetização dela, mas hoje eu fico reconhecendo que a minha mãe fazia oficina da palavra conosco sem saber o que era, porque era muito hábito, jornais, revistas, livros, até vindos da casa das patroas, livros velhos, e ela sentava conosco e nós ficávamos analisando as imagens. Então, por exemplo, tinha uma imagem de uma mulher e ela dizia: aquela está com a cara fechada, será por quê? Aí a gente começava a brincar. Será que é porque ela está com o sapato apertado? Será porque ela queria ganhar um presente e não ganhou? Então a gente fazia muita brincadeira
ao redor das imagens. E isso tudo ajudava a organizar o pensamento, a ficcionalizar. Então eu devo muito à minha literatura escrita, né? O meu primeiro contato com histórias é essa leitura oral, né? Essa leitura mesmo dos acontecimentos cotidianos. Não, e deve ter te ajudado muito também até na parte criativa, né? Porque quando você, desde criança, desenvolve essa criatividade de elaborar histórias em cima das imagens, depois vira um processo, né? E justamente o que eu falo, quer dizer, eu tive essa felicidade de viver oficina da palavra, oficina da criação, da maneira mais espontânea possível. Depois eu vou para a escola, né? Vou para o jardim de infância, aí você começa a ter contato mais com o livro. Vou para a escola. Aí eu tive também a sorte de ter estudado em uma das melhores escolas de Belo Horizonte, que é o Grupo Barão do Rio Branco. E era muito interessante porque, por exemplo, toda semana você tinha aula de redação ou aula de leitura. E depois havia um momento que reuníamos no pátio do colégio, da escola, e uma aluna era sorteada para ler. Eu tinha uma vontade tão grande que várias vezes eu fui sorteada. Então era leitura, antes você tinha de treinar a leitura em casa, então eu treinava em casa ali, e eu lia muito bem, né? Porque já tinha treinado, né? Uhum. E tinha uma biblioteca na escola, que era a biblioteca, a professora de biblioteca, não esqueço, Lucia Machado Brandão. Nossa, marcou. Marquei. E eu sempre na biblioteca da escola. Depois chega um momento, que esse é o momento mais gratificante para mim, em termos de leitura, é que a minha tia trabalhava em casa de uma senhora, Etelvina Viana, que ela, inclusive, que instituiu o curso de biblioteconomia na UFMG. E minha tia trabalhava na casa dela. E ela foi ser diretora da biblioteca pública, que tem hoje ainda lá em Belo Horizonte, na Praça da Bandeira. E ela chama minha tia para trabalhar com ela. Então, uma parte do dia, minha tia fazia os trabalhos domésticos na casa dela, na outra parte do dia, minha tia era funcionária da biblioteca pública. Ora, quem tem uma tia que é funcionária de uma biblioteca pública, você tem a biblioteca. Exatamente. Que oportunidade. Tem oportunidade. E tinha, inclusive, a parte de biblioteca infantil. Então, eu ia na biblioteca infantil, como vasculhava toda a biblioteca. Eu tinha meus 12, 13 anos. E aí era a coisa mais importante da minha vida. Eu pegava o livro na biblioteca, vinha para a Praça da Liberdade, ficava lendo o livro, voltava, entregava o livro e já pegava o outro e levava para casa. Eu não tenho nem recordação de como eu comia. Eu não sei se eu levava algum lanche, não sei se a minha tia me dava. Não tem. Isso fugiu. Eu tenho na memória, eu na biblioteca pública, pegando, lendo e devolvendo lindo. E pegando outro. Nossa, é muito, muito intenso, né? E é muito legal isso dessa vivência na biblioteca, né? Porque eu acho que as crianças hoje em dia... É uma coisa que se perdeu um pouco, né? Uhum. Que pena. Conceição, você é uma autora de vasta obra, sendo parte dela, inclusive, usada como referência em provas universitárias, com vários títulos traduzidos e publicados em outros países. Você contou um pouquinho pra gente como começou, como a leitura entrou na sua vida, mas e a escrita? O que te motivou? Por onde você começou? O que te motiva a continuar escrevendo também? Para você já era algo que era um objetivo, era um sonho? Escrever livros, era uma coisa que você já queria desde sempre ou foi acontecendo naturalmente? Olha, foi acontecendo naturalmente, mas eu acredito que talvez eu já tivesse esse desejo e não tivesse noção. Uhum. Talvez no nível do inconsciente, porque foram vários fatores, né, que me levaram à escrita. Primeiro que a minha adolescência, eu acho que é um momento que
a pessoa pergunta muito, né? E eu sempre perguntava. E também a gente não tinha nada, né? Não podia ir para o cinema, nem sabia. Passei a minha infância, aliás, vi alguns filmes, porque tinha sessão de cinema grátis numa pracinha, então a gente ia algumas vezes. Mas eu não tinha mais nada para fazer, a não ser brincar e ler e ajudar nas coisas de casa. E tudo era de uma forma assim, muito natural. Era o cotidiano, né? Era o meu cotidiano. Mas eu já tinha uma curiosidade, né? Ou muitas perguntas em relação à vida. Só que eu não sabia que eu estava perguntando a vida, né? Eu perguntava aquele momento. E uma das coisas que me angustiava é que a gente vivia numa precariedade material muito grande. E minha família sempre trabalhando muito. Minha mãe, minha tia. Eu via o pessoal em torno trabalhando. E tinha, ao lado do bairro que eu nasci, tinha um bairro que era de classe média. E classe média, eu estou falando dos anos 60... dos anos 50, era uma classe média mais definida. Não era uma classe média, hoje que a gente fala classe média baixa, classe média alta, né? E eu percebia, por exemplo, o luxo dos bairros em torno, né? Que era o bairro Cruzeiro, o bairro do Carmo, o bairro da Serra. O colégio mesmo, eu era de 45 alunos, só tinham 2 meninas negras. E eu tinha alguma coisa e me apontava essa disparidade. E eu achava que se eu lesse alguma coisa, eu teria a resposta. Então, a leitura, para mim, foi um processo sempre de indagação do mundo. Né? Não esse vasto mundo, né? Mas aquele mundo ao entorno. E eu achava que se eu lesse, eu ia saber o que estava acontecendo. Então eu lia muito. O fato de ler também me levou à escrita, porque aí eu acho que veio também esse desejo de escrever. Tanto é que eu tive um diário, aos 13 anos eu tive um diário, perdi esse diário, tenho lamento, né? Porque eu queria até retomar essa visão. Sim, deve ser muito interessante mundo, mesmo, né? A gente reler, né? Isso, o que você indagava, o que mudou. Isso. Então, a leitura e a escrita, para mim, funcionavam como uma maneira de suportar mesmo o mundo. Era um suporte mesmo, né? E talvez eu já tivesse um desejo. Né? Uma coisa eu tenho certeza, eu sabia que eu queria alguma coisa, porque o entorno não me satisfazia. O entorno, para mim, eu via justamente a minha mãe, principalmente minha mãe, minha tia que me criou. Eu queria alguma coisa, eu não sabia o que era. E aí também isso me levou a estudar. Entende? Que inspiração. Isso me levou a estudar. Agora, sem sombra, a leitura e a escrita foram, assim, o meu suporte mesmo, a minha diretriz. E aí, falando de escrita, dessa adolescente que queria escrever, para uma primeira publicação sua, né? Até nas nossas pesquisas a gente encontrou que a primeira publicação, aí você me corrige se eu estiver errado, aconteceu só em 1990, na série Cadernos Negros do Grupo Quilombo Hoje. Foi a sua primeira obra ou você já tinha outras obras prontas aguardando publicação? E eu queria ir além dessa pergunta, como é que foi esse processo, né, de começar a publicar, das dificuldades para conseguir publicar no Brasil, para chegar até hoje em que seus livros são já cada vez mais conhecidos no Brasil e mundo afora? Ora, eu havia até esquecido que, na verdade, a minha primeira publicação foi uma espécie de crônica que se chamava Samba Favela. Ela foi publicada, me parece que em 65. Era uma crônica mesmo. Tanto era que era uma redação que eu fiz na escola.
A professora de português gostou muito, ficou muito impressionada com o texto. Era no colégio de freira, então era no momento, eu era bolsista nesse colégio de freira, era no momento que a igreja estava voltando muito para as populações pobres, né? Era aquele fenômeno, não só no Brasil, na América Latina, no momento que começa a surgir a teologia da libertação. Então eu fiz uma redação, essa redação ela foi publicada no Jornal Católico de Belo Horizonte, recentemente eu consegui recuperar, e foi publicada numa revista de um seminário. Essa revista nunca mais eu consegui recuperar. Isso em 60. Depois, mas a primeira, que eu considero minha primeira publicação efetiva, dá realmente nos anos 90, em Cadernos Negros, daqui do Grupo Quilomboja de São Paulo. Eu pertencia a um grupo no Rio de Janeiro, que era o Grupo Negrícia, que reunia escritores e escritoras negras. E nós saímos fazendo recital de poema nas associações de moradores, nas escolas, nas bibliotecas públicas, nos presídios. E nesse momento, um dos participantes, Deleide Acari, falou comigo: por que você não escreve para Cadernos Negros? Eu nem conhecia Cadernos Negros. Aí naquele ano mesmo ele me mandou meu nome, Cadernos Negros. Quando foi a época de seleção do material, Cadernos Negros veio, né, me chamou. Eu tinha 44 anos, nos anos 90, então eu publico pela primeira vez, em 1990, o Cadernos Negros 13. E aí eu tenho dito, foi o meu rito de passagem. A partir daí, eu continuei publicando em Cadernos Negros até chegar um momento que eu faço uma publicação individual, que é a Ponciá Vicêncio. Mas o primeiro livro... mas o primeiro livro foi escrito Becos da Memória, que ficou 20 anos guardado. Olha... E por que ficou tanto tempo guardado? E como é que foi essa decisão de publicá-lo muitos anos depois? Então, Becos da Memória, quando eu escrevi em 1988. Era o ano que se comemorava os 100 anos da assinatura da Lei Áurea. Então, foi um momento que houve algumas publicações de autores negros. Naquela época, o Ministério da Cultura ficou sabendo do livro, né, através de uma nota que saiu, essa foi no Jornal do Brasil, na revista Domingo. Joaquim Ferreira, acho que era o jornalista, justamente, faz uma nota sobre o livro, a partir de um comentário que tinha sido feito pelo professor Muniz Sodré. Aí o Ministério da Cultura ia publicar. Acabou não publicando por causa de verbas, qualquer coisa assim. Aí eu tentei uma outra editora. A outra editora, a impressão que eu tive que nem o envelope foi aberto. Me devolveram. Eu fiquei tão frustrada que eu esqueci o livro. Quando Ponciá Vicêncio fez todo um sucesso e conquistou o público, aí eu resolvi retomar Becos da Memória. Aí eu publiquei Becos da Memória. Aliás, Ponciá Vicêncio, quando eu publico também, a primeira publicação, que foi pela editora Amasa de Belo Horizonte, a Amasa também era uma editora pequena, eu banquei a publicação. Fiquei 1 ano no vermelho. Nossa. Entende? E depois o livro, acho que uns 2 ou 3 anos depois, ele ficou no vestibular da Federal de Minas. Aí foi me dando coragem de fazer outras publicações. Olha, que bom que você investiu nesse sonho, né? E não desanimou. Porque... Não, e aliás, eu sempre falo, né? Há um momento que as feministas vão defender muito essa história das mulheres escreverem, né? E dizer, escrever é um ato político. E eu tenho dito que para as mulheres negras, escrever é um ato político e publicar é um ato político. Então eu tenho falado muito, nem que no primeiro ano a gente individe, mas vamos
Eu né? vou até voltar daqui a pouco nesse assunto, que eu acho que a gente tem muito que falar disso mesmo, mas eu vou puxar aqui para uma coisa que a gente começou a falar antes de começar a gravar, que foi escrevivência, né? Escrevivência, que você criou, o termo que você criou, que é a junção da palavra escrever com vivência. Se você puder contar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é a escrevivência e como que esse termo está presente nas suas obras, e hoje se você tem assim, se você enxerga o impacto do termo dele para a literatura de hoje em dia. Só enxergo. Inclusive esse curso que eu estou dando agora na USP é sobre escrevivência, dada justamente o fato, né, da amplitude que o termo criou, né? Tem se pensado a escrevivência, ora como conceito, ora como metodologia de trabalho, ora como inclusive chave de leitura para vários campos de conhecimento. Então, ontem mesmo no curso, uma pesquisadora que é da área de direito, como ela tem pensado a escrevivência no campo do direito. E a escrevivência surge em 95, quando eu faço o meu mestrado na PUC, e eu analiso poesias, poemas criados por autoria negra, homens e mulheres. E o que a gente percebe, né? Eu trabalho com poemas da década de 70, 80. E o que a gente percebe? São criações literárias em que o eu poético faz um elogio do corpo negro. É um momento que o movimento negro brasileiro está acompanhando as lutas de libertação das colônias portuguesas. É um momento que também nós estamos voltados para a luta dos direitos civis dos negros americanos. É uma explosão, né, do Black is Beautiful. E então os poemas contam muito a nossa beleza, né, o nosso corpo. O que eu vejo? O poeta, ele se volta, né, ou a poetisa, aliás, eu não tenho nenhum problema de usar o termo poetisa, ou a poetisa se volta para o seu próprio corpo. Estou falando de uma autoria negra, né? E ali cria um eu poético que reconhece a potência, né? Que reconhece a beleza negra. Então, é escrever vivendo, se vendo e se inscrevendo no próprio texto poético. Então, eu começo a fazer uma colagem com a palavra escrever, com a palavra viver, com a palavra se ver. Isso em 95. E já em 95, eu já uso o termo escrevivência. E vou... 95. 2007, parece que num seminário Mulher e Literatura, eu termino a minha fala numa mesa com mais 5 escritoras negras, Livieira, Mira Alves, daqui de São Paulo, Mãe Beata de Iemanjá, do Rio de Janeiro, Esmeralda Ribeiro, daqui de São Paulo, e eu termino meu texto dizendo: a nossa escrevivência não é para ninar os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Qual é o fundo dessa imagem, né? O que está atrás dessa minha fala? Eu retomo a imagem daquela mulher escravizada dentro da Casa Grande, que era obrigada a contar histórias para adormecer os da Casa Grande. É uma mulher que tudo nela cumpria uma função escravizada, inclusive a própria fala. Porque você imagina, no final da tarde, aquela mulher que lidou o dia todo, pegava as criancinhas para pôr para dormir e contando história.
a voz dela, o que ela emitia naquele momento, estava ainda preso a um sistema escravocrata. Então, é retomando essa imagem que eu penso a literatura, a nossa literatura hoje, né? A nossa literatura hoje é livre. Nós escrevemos o que a gente quer, né? Independente de agradar uma crítica literária ou não, independente do livro estar circulando ou não, independente de prêmios ou não, mas é uma escrita livre. Então, o que eu tenho insistido que a palavra escrevivência, ela vem de um jogo de palavras, né? Ela vem de um jogo, de uma bricolagem até. Mas a matriz da ideia, o que semantiza a ideia é justamente essa mulher negra, né? Que o silêncio, essa mulher escravizada, que o silêncio, que a voz dela também escravizada surge potencializando a nossa escrita. Então, a escrevivência também carrega essa ideia de ancestralidade. Uhum. Ela traz uma memória histórica, ela traz essa oralidade e traz essa ideia de ancestralidade. E tem sido, né, abarcada por vários campos do conhecimento. Sim. O que é muito bom, porque eu acho que comprova, e eu acho que isso tem sido muito a nossa luta, que os lugares de pobreza, que os lugares de carência, que os lugares de silenciamento, esses lugares são rompidos. E desses lugares também você cria sabedoria, né? Você cria uma episteme. Então, a episteme negra está aí, a episteme das mulheres negras. E estimula também, né? Estimula até as pessoas pensarem também que o saber não tem dono, né? Não são só os homens brancos que criam, não são só as mulheres brancas que criam, né? Eu acho que isso hoje em dia está muito perceptível, né? Por que nós nos encantamos tanto com a fala de Daniel Munduruku, com a fala do Krenar, não é? Por que hoje também a gente se encanta muito com as reflexões das pessoas que têm uma experiência homoafetiva, né? O que nós precisamos ainda aprender sobre o amor, né? O amor não é hétero, né? Não é só isso que significa. Então, essas novas possibilidades de pensar em novos lugares de conhecimento, aliás, as culturas africanas não são nem novas. Talvez hoje, como as culturas indígenas não são novas, talvez hoje a gente tenha olhe com mais atenção, né? E a escrevivência tem sido isso, tem sido muito usada, e o que eu tenho dito é o seguinte: uma ideia, você não pode se colocar dono de uma ideia. A ideia ela tem justamente essa possibilidade de expansão. Mas o que eu afirmo que é uma ideia, né, que seja um conceito, que seja uma metodologia, que seja uma chave de leitura para outros textos, é que ela nasce profundamente ligada nessa experiência das mulheres negras. Entende? Então tá aí o termo, mas não esqueçam, né, a origem. É muito legal, é incrível te escutar, eu sou muito seu fã. E isso que você estava falando eu acho também muito importante, além do termo escrevivência, e quando você fala também da pessoa indígena, do homossexual, né, do amor homoafetivo, o quanto a literatura tem uma importância de representatividade, né? Você falava da ancestralidade, eu conversando com a Liana Alves Cruz sobre o Água de Barrela, e ela fala o quanto ela queria escrever um livro sobre um tema que
ela se identificava muito, mas quando ela era criança e jovem não tinha outros livros que ela pudesse ler sobre isso. Então essa falta da representatividade na literatura. Referências, né? Eu como um homem gay, na adolescência não tinha livros que eu encontrava muito sobre o tema, como hoje, por exemplo, tem o Heartstopper, aquele quadrinho que é um juvenil, né, de dois adolescentes que tem um amor, né, um afetivo. O quanto e até para você, como uma mestre, doutora em literatura comparada, né, deve ter uma visão muito ampla de literatura, quanto você acha que a literatura vem melhorando nesse aspecto da representatividade? Né? Queria ouvir a sua opinião sobre isso e da importância até da própria representatividade na literatura para grupos minorizados. Olha, eu acho que, sem sombra de dúvida, vem melhorando muito, né? Vem melhorando. Eu acho assim, o próprio fato, uma escritora negra, hoje ter essa projeção que eu estou tendo, eu acho que isso aponta também que a sociedade está mudando, né? Eu acho que a sociedade está pedindo também novas leituras, né? Novas. E quando a gente fala, né, que as pessoas são diversas, que o mundo é diverso, né? Voltando para o Brasil, né, gente, para pensar a diversidade brasileira, um país igual o nosso, né, que sempre teve esse discurso da diversidade brasileira, como é que fala, das várias culturas que constituem o Brasil, os povos que constituem o Brasil. E se a literatura, querendo ou não, é um lugar de apresentação de identidades, uma literatura brasileira, ela não pode representar uma identidade única. Né? Você vê, a maioria do que se conhece da literatura brasileira, os grandes nomes da literatura brasileira, são principalmente nome de homens. Né? As mulheres, né? Majoritariamente, as mulheres, elas vão surgir na literatura brasileira mais no modernismo. Sim. Né? E mesmo assim, as mulheres brancas. A autoria negra, apesar do grande escritor brasileiro ter sido Machado de Assis, o negro, mas não... O que também foi apagado por muito tempo. Eu ia falar isso agora, porque tem muita gente que até hoje não sabe, inclusive. Né? Isso, não se fala dessa identidade negra de Machado de Assis. O que isso significa também? Que determinadas áreas do conhecimento, elas são legitimadas por representatividades brancas. Então, hoje, esses grupos minorizados que se afirmam e que produzem e que muitas vezes bancam as suas próprias publicações, né, criam as estratégias de entrar no mercado livreiro, é uma luta que tem produzido resultado. Né? Acho que ela precisava de ser com muito mais rapidez, com muito mais potência, mas tem produzido resultado. Então, pensar a literatura, você diz, né, da literatura gay. Eu, aqui, né, até quando a gente pensava uma obra que trouxesse um homem negro gay, a gente pensava na história, me falhou até agora o nome. James Baldwin? Não, eu digo brasileira. E que, aliás, o homem gay também ali, ele sofre bastante estereótipos, como se o gay fosse só corpo também, fosse só sexo. Adolfo Caminha, eu esqueci o nome do romance. Eu sei qual que é. Eu vou pegar aqui. Esqueci. Que tem ali um homem gay que é o sedutor. Né? Como se as relações gays... Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, né? Como se as relações gays fossem só na base da sedução, do sexo, né? Então, hoje, esses grupos que produzem essa literatura, né? E que criam essa representatividade a partir de suas próprias experiências e que olham de dentro, né? Que escrevem de dentro, eu acho que coloca fissuras nessa literatura brasileira, nessa literatura canônica
que já está aí definida. Então me emociona muito, né? Cada vez, né, que nós que pertencemos a grupo minorizados pelo poder conseguimos colocar as nossas obras, os nossos textos, as nossas reflexões. E acho que todo mundo lucra. Com Todo certeza. mundo lucra, né? A sociedade em geral lucra. Isso. Queria voltar um pouquinho para o tema ancestralidade, que é muito presente nas suas obras, retratando inclusive o cotidiano das mulheres negras, seja nos dias atuais ou nos tempos de pós-escravidão. Além do registro de vidas reais, torna-se também um instrumento valioso sobre a sociedade brasileira, como, por exemplo, Ponciá Vicêncio. Na sua visão, como o resgate das lembranças ajudam na preservação das raízes ancestrais? É engraçado que quando eu escrevi Ponciá Vicêncio, né, e que me veio, né, na lembrança, eu me lembrei muito das histórias que minha família me contaram sobre a escravização. E acho que no nosso caso, né, no caso das pessoas afro-brasileiras, às vezes as pessoas perguntam, né, mas precisa ainda falar da escravidão no Brasil? Precisa. Eu acho que é uma chaga que ela precisa ser tocada para poder ser curada. Né? E acho que quem faz isso com muita também competência são as memórias judaicas, né? Eu acho que tratar também da memória judaica, a gente não pode pôr band-aid numa ferida profunda. Não resolve. Então trazer essa temática, né? Trazer os nossos históricos, né? A nossa história. E as pessoas vão falar de vitimização, não é vitimização, eu acho que a dor ela tem que ser expurgada. E, por um lado, também nos alimenta, né? Ponciá Vicêncio é uma personagem que muitas pessoas perguntam, ela morreu, ela endoidou, ela se lançou nas águas do rio. Eu, como leitora de Ponciá Vicêncio, eu entendo que o momento de plenitude dela é quando a herança ancestral dela se realiza, né? Quando ela se encontra com a origem, né? Quando ela deixa, e que para nós brasileiros é uma origem esfacelada. Sim. Ontem eu conversando até com o senhor, né, que nos levou para a USP, e ele dizendo, ele é descendente de português, e ele estava falando que ele tem a foto do navio em que o pai dele chegou aqui no Brasil. Eles descem e fazem a foto. E como isso é importante para ele. Os povos africanos não têm isso. Né? E a leitura é o espaço em que você pode inventar isso, né? Que você pode criar isso. Então, eu acho que esses textos nos ajudam justamente a nos colocar, né? Eu acho que é um alimento. Fico vendo hoje também, volto à literatura indígena. Como deve ser prazeroso, né? E como é prazeroso, eu de vez em quando eu encontro com o Daniel Munduruku, criar as histórias a partir de uma perspectiva deles, né? A partir das experiências dele, né? Porque a literatura é um prazer, né? Eu acho que a literatura é um alimento. Então você lê um texto, né, em que você se encontra ali, mesmo que seja uma passagem de sofrimento, mas é preciso também verbalizar. Então cultuar os nossos ancestrais através da literatura ao mesmo tempo, é um gesto de rebeldia, porque o cristianismo, né, eu sou nascida e criada na Igreja Católica, mas ele foi também um dos fatores que massacrou, né, os povos africanos, né, porque você, ao se cristianizar,
o sujeito, ao se cristianizar, ele perde a referência de uma cosmogonia, né, e de uma teogonia original africana, né? A gente passa a crer, né, na criação do mundo a partir das narrativas cristãs, né? E cultuar essa ancestralidade e essa possibilidade desse reencontro. Sim. Não até essa ideia de criar a partir do que não tem na história, né, do que foi apagado, esfacelado pela história. Isso é muito interessante, como a literatura permite isso. Até me vem na cabeça o Eu Tituba, Bruxa Negra, que, se eu não me engano, ao prefácio é você que fez, né? Uma das que é justamente isso, né, de pegar a história de uma mulher negra escravizada que foi esquecida pela história. E aí a autora, com pouquíssimos registros históricos mesmo, usa a ficção, né, para criar. Como ai, meu Deus. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que é maravilhoso. Então, a literatura, ela preenche um pouco essa falta, né? Indo para um outro livro seu, que foi o último que eu li, que eu amei, que é o Canção de Niná para Menino Grande, com a capa, que eu nem tô aqui para mostrar, mas a capa é linda. Não deixem de já adquirir o seu exemplar. Ele vem trazer um pouco dessa questão da masculinidade, né? Um pouco da masculinidade, os problemas que uma masculinidade tóxica às vezes pode trazer para as mulheres, né? Para as mulheres negras, no caso. Como é que esse tema começou a surgir, a ideia de trazer esse tema para suas obras, principalmente quando a gente percebe que nas suas outras obras as personagens principais são personagens femininas, né? Como é que foi essa mudança para um personagem principal masculino e trazer esse tema da masculinidade? Pois é. Em Poncia Vicêncio, essa obra, indiretamente, ela é responsável pela canção para Menino Grande. Porque quando eu acabo de ler Poncia Vicêncio, eu vejo que o marido de Poncia Vicêncio não tem nome. Entende? A narrativa inteira, ele é o marido de Poncia Vicêncio, do princípio ao fim. O pai e o irmão têm nome, mas o marido não tem. E eu falei, nossa, como é que eu ignorei assim o sujeito, entende? E me incomodou, sério, me incomodou muito esse homem não ter esse nome, não ter um nome. E como a minha escrita, ela é muito devedora da realidade, que eu falo, para mim, eu tenho que observar muito. Eu gosto muito de ficar assuntando, né? Assuntando as pessoas, assuntando o mundo, olhando ao redor, escutando fatos. E aí, uma das coisas que a gente percebe o homem negro na sociedade brasileira, ele exerce o machismo de bobeira, porque ele não está no mesmo patamar de um homem branco. O homem branco, ele tem, como é que fala, todas regalias. O homem negro pensa que ele tem, mas é só na hora de exercer o machismo, porque se tiver você e um homem negro diante da polícia, você é o suspeito. Se tiver você e um homem negro, as mulheres são capazes de olhar para os homens negros, sim, muito diante do mito, né, da potência sexual do homem negro. Mas elas também preferem os homens brancos. Então, os homens negros têm uma ilusão que eles têm um lugar distinto na sociedade brasileira. E eu sempre falo, as mulheres negras não precisam ser algozes dos homens negros, porque a sociedade brasileira faz isso com muita competência. Então, pensando nisso, né, pensando nessa necessidade até de cumplicidade nossa com os homens negros e na cumplicidade dos homens negros conosco, eu comecei a pensar uma outra maneira de trazer esse homem negro para a literatura.
E me impressiona muito também, eu sempre pergunto por que os homens, como eles guardam tanta dor e não verbalizam essa dor. Porque nós choramos, nós gritamos, a gente fala com a nossa mãe, É com a uma nossa questão tia, cultural, né? Isso, né? Com a nossa amiga. Os homens, eu acho que os homens raramente têm confidentes. Acho que um ou outro pode ter, mas não como nós. E eu ficava pensando, aonde esse homem negro esconde essa dor? Por que ele é tão metido assim, se na verdade ele é tão frágil? E aí eu quis, então, escrever a canção para ninar menino grande, escutando várias histórias de amores, relembrando situações que eu já vivi também. Tive muito também de sabores, mas eu tive uma história de amor com o pai da minha filha, muito grande, e aí eu resolvi criar um romance em que o homem estivesse no centro da cena. Mas o que aconteceu? A história de Fio Jasmim é contada pelas mulheres. Né? A gente sabe de Fio Jasmim, não que ele como personagem diga dele, né? São as mulheres em torno que vão contar a história de Fio Jasmim. E acho que ficou uma história sensível, né? Muito. E o final também, né? Quando desmascara Fio Jasmim, né? Quando apresenta a solidão de Fio Jasmim. Era muito isso que eu queria. Que esse homem que à primeira vista não, que é um machista, que é um garanhão, né? Que é um homem que lida com as mulheres pelo prazer somente, quando esse homem se vê tão vazio, né? Tão só. Né? E eu estou muito aflita para ver como que os homens estão recebendo esse texto. Vamos ver. Eu adorei o livro. Eu acho que talvez pelo fato de ser um homem gay, né, que já estou um pouco acostumado a compartilhar meus medos, né, a falar mais, a não me importar tanto com a masculinidade tóxica, né, que frágil, na verdade, masculinidade frágil que prejudica o próprio homem, né? Eu vejo assim até com um olhar até crítico. Por que ele faz isso com ele mesmo, né? Assim, por que ele faz isso com ele mesmo, né? Até porque talvez eu já tenha vivido de uma certa forma. Aqui, ó. Abre aqui pra eu mostrar. Acho que ela foi lá na USP buscar. Obrigada. Olha aqui, gente, essa capa belíssima. Belíssima aqui. Deixa eu ver se eu acho o autor até dessa capa. Revisão. Imagina, Antônio Obá. Desdobramento sobre Sankofa. Muito linda. Aqui com a orelha por Walter Ugumãe e quarta capa Jefferson Tenório. Leiam, é muito bom esse livro. E é isso, eu tenho também vontade. Olha, quem leu aqui tá. Acho que foi a Cata. Tá todo marcadinho. todo. Eu entendo ela. Não, então eu acho que precisa ser lido realmente por homens que, como você disse, se acham distintos, né? Assim, homens negros até homens brancos. E que sofrem, no fim, acabam sofrendo pela própria masculinidade frágil que eles acabam alimentando. Passando aqui para uma outra reportagem que você participou. Você foi capa da revista Cláudia com a sua filha Ainá. E você conta que se reúne todas as noites com ela para escrever palavras e desenhos que brotam em sua imaginação. Você também conta que sua mãe tinha o hábito de escrever ocorrências familiares e tarefas diárias. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse legado, né, de passar a escrita de mãe para filha, que hoje em dia é tão difícil de ver isso. Qual seria o segredo para preservar essa intimidade entre uma mãe e filha? Primeiro, eu acho que tudo que você faz, você tem que gostar. É lógico que a gente faz uma série de coisas na vida que a gente não gosta. Mas aquilo que você faz, né, aquilo que você gosta,
aquilo que você tem paixão por fazer, você não quer abrir mão. Né? A minha mãe, ela leu o Diário de Carolina Maria de Jesus, isso nos anos 70, e minha mãe passou a escrever. Uhum. Ela fez também um diário, aliás, devo estar publicando esse ano, até pela editora Planeta, as memórias de minha mãe e misturada com as minhas memórias. Que máximo. O livro deve se chamar Em Nome de Mãe. Que lindo. É Em Nome de Mãe. Então, esse hábito também, apesar que eu digo que minha mãe completou o processo dela de alfabetização conosco, mas tinha, né? A minha família conseguiu esse desejo de apropriação da escrita. E a minha filha também, que é especial, minha filha tem 42 anos, é uma menina, vocês viram a foto, a Ainá. Mas ela gosta também, né, de contar história, de ouvir a história dela. É claro que isso foi alimentado por mim, né? De ouvir a história dela, de contar, de escrever. Por exemplo, agora eu estou fora, então nós vamos fazer a história por vídeo. Zap? WhatsApp. Por WhatsApp. Aí ela já colou a imagem, ela já desenhou. E aí, de lá, ela me mostra a imagem, às vezes eu não estou nem enxergando, né? Aí a gente começa, ela vai... Aquele mesmo exercício que a minha mãe fazia conosco. E é também um momento de aproximação. Eu acho que é um momento... Eu me lembro que, às vezes, quando ela estava lendo ou quando ela estava escrevendo, ela vinha e sentava no meu colo. Então, é todo também como é que fala? Um momento de intimidade? É um momento de intimidade, de aproximação, é muito grande. E isso você faz quando você acredita, né? Não só quando você tem paixão, mas quando você acredita que é válido. Né? Quando isso é também a sua verdade. E talvez por conta hoje até da força da internet, de tudo, né, da televisão, essas minúcias do dia a dia, né, que são tão significativas, a gente corre o risco de perder, né? Sim. E já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria ouvir de você, se você tem alguma história, alguma coisa, algum momento especial da sua vida, alguma coisa marcante que teria dado um livro também. Que teria dado... Que poderia dar um livro, ou até que já tenha dado. Tá. Pode ser história inventada também, né? No começo a gente conversou que você falou que podia ser que contasse alguma história, né? Então... Bom, eu tenho um momento interessante, mas ao mesmo tempo também que criou uma certa dificuldade. Eu dei um livro de presente para uma amiga minha. Aliás, essa moça trabalhou comigo também na assessoria, Islene. Eu dei e tomei. E até hoje ela reclama. Você me deu o livro até hoje, você me tomou o livro e não me devolveu. Eu sempre quero devolver. Que foi a biografia de Clarice Lispector. Ela adora Clarice Lispector. Vive lendo, já leu quase toda a obra de Clarice Lispector, já visitou a casa que Clarice passa no quarteirão da casa onde Clarice Lispector viveu, olha para a casa de Clarice Lispector, fica imaginando a vida de Clarice Lispector. Aí eu dei para ela essa biografia que é do Mozart. E dei de presente, né, toda feliz. E ela começa a ler a biografia do Mozart e chega no momento em que ele é infeliz ao falar de Carolina Maria de Jesus. Que está Carolina e Clarice Lispector numa foto e ele diz que a Carolina está sem jeito. Que a Carolina aparece ali naquela foto, é como se Clarice arrastasse a empregada doméstica dela para tirar uma foto ao lado, que Carolina ali só servia para afirmar a beleza de Clarice Lispector.
eu fiquei muito incomodada com essa fala, muito incomodada. Isso foi antes da pandemia, bem antes da pandemia. Aí, naquele momento, eu estava dando uma palestra na UFMG. Quando a menina me contou isso, eu falei, eu preciso desse livro. Aí ela falou, eu te empresto, tá? Eu falei, tá. Aí peguei o livro emprestado, continuei trabalhando sobre isso, né? Vários momentos que eu tive a oportunidade de falar disso, né? E a biografia de Carolina conta que ela ficou muito feliz com a presença de Clarice Lispector. Então parece que o Mozart viajou conforme a perspectiva, não soube interpretar. E esse livro ainda está comigo, porque volta e meia, aliás, depois disso já teve até outra publicação, como ele foi muito criticado, ele tentou mudar, mas a ideia continua, ele mudou 1 ou 3 palavras, mas a ideia continua. E eu nunca devolvi para ele a biografia de Clarice Lispector. Realmente, essa biografia é polêmica, né? É polêmica, sim. Polêmica. E agora vamos para uma parte que todo mundo ama, que é uma parte de dicas de livros. Queria ouvir de você, Conceição, livros que marcaram a sua vida, assim. Pode ser livros na infância, juventude, não sei. Quando perguntam assim, sabe, livros da sua vida, o que você costuma dizer? Olha, um livro que marcou, vou falar então da minha adolescência. É um livro que talvez tenha mais me marcado a adolescência, foi o Diário de Anne Frank. Nossa, E eu tinha, pedrada. Quando eu li... Ele é muito forte, né? Quando eu li o Diário de Anne Frank, eu tinha a idade de todos os acontecimentos de Anne Frank. Eu estava com meus 13 a 14 anos. Tanto é que, recentemente, naquele jornal, naquela revista... Qual é o nome? 341? 4-5. HD externa. Isso. Aí eu fiz um texto, me pediram um texto, justamente, né, escutaram eu falando, eu fiz um texto sobre o que a leitura do Diário de Anne Frank me provocou, e eu tive de reler, né? Mas foi um livro que marcou muito a minha vida. Então esse seria um livro que eu recomendaria. Recomendaria também um livro de uma escritora daqui de São Paulo, Geni Guimarães, A Cor da Ternura, que a primeira versão desse livro não sai nem como A Cor da Ternura, sai como Leite de Peito. Aí houve um momento que a FTD publica o livro e muda o título, que é um título feliz também, A Cor da Ternura, mas é muito bonito, né? A saga, né? Leite de Peito daqui de São Paulo. Geni Guimarães, uma escritora daqui. Outro livro é O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. Nossa, maravilhoso. Que é um livro que só de eu falar eu fico engasgada de emoção até hoje. É O Olho Mais Azul, de Morrison, também amada dela, também me impressiona muito. E um livro que eu estou relendo agora por conta de ter de escrever um texto, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou. Estou trabalhando com ele, como também me encantei muito também com Tituba. É demais esse livro, lindo. Muito bom. Ó, temos uma listinha boa de dicas. E agora eu também tenho... Lógico que tem os livros, né, escritos por homens, o próprio prefácio que eu fiz para o Walter Hugo Mãe, né, As Doenças do Brasil, que eu acho que é um livro que talvez o título não seduz tanto, né, porque tem a impressão que muita gente deve pensar que é até um livro na área de medicina, né? Mas também As Doenças do Brasil, o Tortarado, também do Vieira, do Itamar Vieira, e gosto muito também do Jefferson Tenório, principalmente o Beijo na Parede, entende? Sim, ótimas indicações. Eu li As Doenças do Brasil. Eu sou muito fã do Walter Ugumãe.
Eu sou suspeito pra falar, eu adorei. Até o começo é uma escrita um pouco diferente, que às vezes assusta, mas depois flui. E é muito interessante a história, né? É muito. E ontem acabei de trabalhar aí na USP, né, com Solitária de Eliana Alves Cruz, né? Sim. Que eu acho também que é um livro que deve ser lido porque a literatura costuma construir as personagens negras sem muita profundidade. Então, quando você encontra um livro também que a personagem está ali também questionando a vida, né? Para além da pobreza também, né? O próprio sentido da vida, a dignidade humana. E Eliana tem também uma linguagem muito poética, eu gosto muito também. Sim. Eu fiquei encantado com Água de Barrela. E para terminar agora, a gente vai fazer um ping-pong literário. Que a ideia é assim, a gente faz perguntas breves para uma resposta breve. Certo. Tá? Meio que um livro para cada coisa. Então, vamos começar. Uma inspiração da história para você. Chica da Silva. Livro que gostaria de ter escrito. 100 Anos de Solidão. Ai. Uma grande inspiração na sua vida. Minha mãe. Um bom filme ou série que assistiu recentemente. Histórias Cruzadas. Sim, lindo. Você também lê no e-book ou só livro físico? Não, eu tenho dificuldade. Uma comida que você ama. Frango com quiabo e angu. Essa foi rápida. Um livro que não gostou, o que acha que é muito valorizado e que não é tudo isso. A própria biografia de Clarice. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? A Filha da Lavadeira. Seu gênero literário favorito? Acho que prosa. Um bom livro combina com... Ficar deitadinha na cama, lendo. E qual será a sua próxima leitura? Eu, Empregada Doméstica de Preta Rara. Ótimo. E para terminar agora de verdade, a gente sempre dá um presentinho, um livro presente. Ai, que bom. Pros nossos convidados. Sei que deve ter muitos livros, então a gente tentou pegar um livro mais lançamento. Vamos abrir aqui para ver se você já conhece, se você já tem e se você gosta. Nada, para quem ama livros, nada como ganhar um livro de presente, né? E eu não falei, eu queria ter falado, é da Casa Escrevivência que a gente está abrindo. Pode falar. Então, deixa eu ver meu livro, deixa eu ver meu presente primeiro. É o novo da Alice Walker. Olha, menino, você sabe que nós passamos na livraria outro dia, porque eu precisava do livro da Eliana Alves Cruz, e aí esqueci o livro, e eu precisava do livro hoje, agora aqui. Nós passamos, eu peguei esse livro e fiquei folheando. Mas aí, como a gente estava com pressa, que o motorista... Olha, então foi uma boa escolha. Nossa! Ai, que bom. Aí a gente acabou não... Tô doido para ler esse livro. Acabei não... Já tive a oportunidade também de fazer um podcast com a... Um podcast não, foi um encontro mesmo na Flip. Ano passado, acho que foi a penúltima Flip, com a Alice Walker. Sério? Foi. Que demais. Foi, fizemos uma... Nossa, online, né? Que encontro, Mas que encontro. Foi. Maravilhoso. Aliás, nem citei a Alice também. Olha só. Tá lindo, né? Amei. Ai, que bom. Pra quem não conhece, a Alice Walker é uma autora muito conhecida, e eu acho que a sua principal obra talvez seja o Hibisco Roxo. É o Hibisco Roxo, não. É A Cor Púrpura. A Cor Púrpura, A Cor né? Púrpura. Que virou filme. Virou filme e tudo, né? Que é lindo e super potente, impactante. Que bom. Agora quer falar da casa? Sim. Então, aos pouquinhos ao longo da vida, eu fui juntando um acervo muito bom, né? Muito bom. Comecei com poucas coisas e trabalhando também quando tinha festa de amigo oculto na escola, sempre perguntava o que eu queria ganhar. Eu sempre escolhia livros, sebo de meio da rua, e fui comprando muitos livros e ganhando e comprando, e à medida que fui tendo possibilidades, sempre comprando mais, sempre ganhando mais.
feira de livro, né? Deixa às vezes para ir nos últimos dias, onde tem aquelas, como é que fala? Aquelas xepas de livro, então sempre adquiri. Então eu tenho um acervo muito bom, né? Para quem começou a vida sem livros. E me incomoda muito ver o livro arrumadinho na parede, e muito daqueles eu nem vou ler, nem tem tempo para ler, ali parado. Então eu pensava de fazer uma biblioteca comunitária, uma biblioteca popular. Fiquei pensando esses anos todos, e depois isso chegou a uma ideia de criar uma casa. Então a gente tá lá no Rio com a Casa Escrevivência, num espaço provisório, muito pequenininho o espaço, não sei nem se todo o meu acervo vai caber lá. E a nossa ideia é ter mesmo uma casa em termos físicos mesmo, com quartos, com tudo, porque temos um projeto de, por exemplo, oficina da palavra, pesquisa, alguém que venha fora do Rio de Janeiro e que precise ficar na casa, né? E lá reunir todo o material que tem aí publicado sobre escrevivências, pesquisa. Então lá seria um polo catalisador e difusor ao mesmo tempo desse conceito escrevivência. Seria um centro cultural. Né? A casa se chama Casa Escrevivência. Estamos montando aqui no Rio, lá em São Paulo, aquele momento que no Rio, né? Lá no Rio, justamente, aquele momento que eu encontrei com você, que eu falei, tem que resolver uma coisa, que nós acabamos de comprar como é que fala esse negócio para pagar incêndio? Extintor. Um extintor, né? E aí a loja, em vez de entregar na Casa Escrevivência, foi para o meu endereço particular. E no momento a gente montou a casa, depois a gente vai abrir para projetos, para concorrência de captação de recursos, mas no momento a gente precisava ter essa casa. Parabéns. Está no Insta já, Casa ótimo. Escrevivência, se vocês quiserem acompanhar. E estamos pensando em julho fazer uma série de atividades para a inauguração da casa. As atividades devem ocorrer fora do espaço. A gente vai fazer também uma live, porque o espaço não cabe nem 30 pessoas juntas. Tem gente que está chamando de casa por audácia. Mas é um espaço maravilhoso. Parabéns pela iniciativa, que eu puder ajudar com divulgação. A gente tem o maior prazer. E eu também tenho muita vontade de ter um espaço desse um dia, porque é isso, eu tenho muito livro, eu ganho muito livro, eu dou muito, mas eu tenho vontade de ter um espaço que eu possa reunir as minhas coisas, né, para compartilhar com outras pessoas. Então, tenho certeza que essa é uma das minhas metas de vida e que em breve pretendo implementá-la. E vai conseguir. Vai, consegue, lógico. sim, consegue. Sim. Consegue, sem sombra de dúvida. Sim, vou pegar umas dicas com você depois. Tá, legal. Então é isso, né, Sô? Conceição, obrigada. Que delícia foi essa conversa com você. A gente está muito feliz, extrapolou um monte o nosso tempo. E a gente podia ter ficado muito mais ainda aqui. Porque é muito bom. Queria fazer aqui um agradecimento especial pro pessoal do Estúdios Iguatemi Daily, também toda a equipe de produção Arara e edição Space House, que tornaram este episódio possível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu amei, estou encantado, sou fã também de carteirinha da Conceição. Semana que vem, terça-feira, tem mais um episódio novo para vocês, eu e Sofia, batendo papo de literatura com um convidado também muito especial. Até terça-feira. Obrigada, Conceição. Eu que agradeço a escuta, a possibilidade também de estar falando de todo o nosso trabalho, né? E que o livro, né, seja sempre um bem acessível a todas as pessoas, né? Que bom, obrigada. É isso. E leiam Conceição, que agora já vou para chegar o momento de tietar e pegar meus autógrafos e tirar fotinhas. Beijo! Até a próxima.